Bom dia, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, né? Hoje eu vou falar sobre busque a paz e siga. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar, que o poder não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que a fama não pode dar. Porque somente Deus vos pode dar. Não se turve o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso foi o nosso Mestre Jesus que nos disse e João nos relatou no seu capítulo 14 do Evangelho de João. Então vamos lá. Que paz que é essa que Jesus nos promete, né? E claro, se Jesus prometeu, ele cumpriu, né? Jesus fala que nos dá e que nós então não recebemos. Onde a gente precisa buscar essa paz? Por que espíritos de luz iluminados como Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, por que eles viveram em paz, estando no meio das guerras, no meio das aflições, vivendo no mesmo mundo que a gente vive, mas eles encontraram essa paz? O que eles fizeram para encontrar essa paz? Será que nós estamos buscando realmente a paz? Onde que a gente vem procurando? Jesus nos disse que meu reino não é deste mundo. Ou seja, então nós já sabemos de antemão que não adianta a gente buscar a paz, a alegria nas coisas da matéria. Porque se Jesus falou que o reino dele é o reino espiritual, não é aqui no mundo, no planeta Terra físico, então quer dizer que provavelmente essa paz a gente vai encontrar quando a gente buscar nas coisas do espírito e não mais buscar nas coisas da matéria. Vamos lembrar aqui que nós somos espíritos e estamos provisoriamente encarnados, quer dizer, as coisas que são verdadeiras e imperecíveis são as coisas do espírito e que o reino de Deus não é deste mundo. Vamos lembrar das categorias dos mundos habitados. Primeiro, a gente nasce no mundo primitivo, quando Deus coloca nosso espírito no começo da nossa evolução, no mundo primitivo. Depois, nós transitamos para o mundo de provas e expiações. É um mundo onde a gente vive. É neste mundo onde o mal supera o bem. Depois deste mundo, nós vamos adentrar o mundo de regeneração. É um mundo onde que nós já teremos que ser mais esclarecidos, mais espiritualizados. Nós vamos ter que cumprir melhores as leis de Deus. Nós vamos, então, neste novo mundo, aurir as forças necessárias para as lutas, que vão continuar. Mas nós teremos mais forças e nós vamos também conseguir algum repouso. É como se fosse um repouso após as lutas e as dores fatigantes. Depois do mundo de regeneração, nós iremos para o mundo ditosos ou felizes, que são aqueles mundos onde o bem supera o mal. E depois nós vamos para os mundos celestes ou divinos. Aí nós já entramos, já nos tornamos seres angelicais. E só neste último mundo é que nós teremos então 100% de paz, 100% de alegria, 100% de todas as virtudes divinas. Ou seja, quando nós formos espíritos angelicais que não tivermos nenhum vício, nenhum defeito. Então buscar a paz plena no nosso grau evolutivo é demagogia. Não faz sentido. Nós temos que entender que a paz plena a gente vai encontrar quando nós formos espíritos plenos. Mas essa paz provisória a gente pode encontrar sim. Por exemplo, hoje nós temos uma paz, estamos em paz, por exemplo, né? Paz interior. Porque a paz, como a felicidade, são conquistas da alma. Então vamos supor que hoje a gente está feliz, hoje a gente está em paz. Aí amanhã acontece algum problema muito grave, uma perda de um parente, por exemplo, e eu então me entristeço, natural, claro, né? Fico muito triste
e perco a minha paz, fico muito aflita, muito ansiosa, muito angustiada e por causa disso eu perco provisoriamente essa paz. Naturalmente, se eu a perdi, é porque ela não era minha verdadeiramente. Eu não tinha controle dessa paz, 100% de controle. Então, é por isso que aí eu deixo de ter essa paz. Mas depois, né, quando eu ficar menos triste, menos ansiosa, menos aflita, eu passo por um outro momento da minha vida onde eu vou ser mais feliz, voltar a ter um pouco mais de paz, não é assim? Então nós somos assim. E quanto mais evoluído formos ficando, mais tempo em paz estaremos e menos tempo nós teremos em guerras. Que guerras são essas? Guerras íntimas, brigas com vizinhos, brigas com parentes, brigas com chefes, ou seja, toda forma de guerra, inclusive guerras também, aí a gente coloca até, lembra mesmo das guerras mundiais, das guerras entre os países, ou seja, quanto mais evoluídos formos, menos guerras nós teremos e mais paz. No livro Vinha de Luz tem o seguinte texto, na lição que chama Cultiva a Paz, nos fala o seguinte: todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam que a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Então, realmente, aqui Emmanuel nos faz pensar o seguinte: poxa, se nós provocamos muitas vezes brigas com o vizinho, será que nós estamos mesmo buscando essa paz que a gente fala da boca para fora, que a gente procura? Então, se a paz no mundo começa em nós, nós temos que iniciar essa luta constante contra as nossas essa vício nosso que a gente tem de reclamar, de brigar, de queixar, né? Vamos lembrar aquela música: a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Então, a paz no mundo tem que começar em mim. Eu tenho que começar a transformação que eu quero ver nos outros. Então eu tenho que buscar paz íntima dentro da minha alma. E essa paz, então, naturalmente vai se reproduzir perante aquelas pessoas mais próximas de mim. Porque se eu estou em paz interna para comigo mesmo, eu não provoco brigas e dissensões. Então, as pessoas que me cercam também vão ficar em paz. E assim, quando no futuro a gente vai perceber que o mundo inteiro vai viver em paz. E é assim, então, que nós viveremos quando nós formos espíritos mais evoluídos. Nós sempre temos que lembrar que hoje a gente planta para amanhã nós colhermos, não é assim? Sempre a colheita vem depois do plantio. Então, se hoje eu planto guerra, amanhã eu vou colher guerra. Mas se hoje eu começar a plantar paz, amanhã, naturalmente, eu vou colher paz. No livro Fonte Viva, na lição que se intitula Ante o Cristo Libertador, nós percebemos: o mundo está repleto de portas enganadoras, dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, acreditando sejam as portadoras da paz e felicidade ambicionadas, não se acautelam contra os perigos que representam. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Então aqui Emmanuel nos mostra que essa paz buscada nas coisas do mundo, ou seja, nas coisas da matéria,
muitas das vezes é uma paz enganadora. Por exemplo, o vício é uma das tantas portas que nos enganam. Muitas vezes a gente entra pela porta do vício e depois não consegue encontrar saída, não é verdade? E quando as pessoas entram por essa porta do vício, elas acreditam que aquele vício, aquela droga, que ela vai trazer uma certa paz de espírito. Sim, elas acreditam que vai fazê-las esquecer dos problemas, das perturbações, que vai diminuir a ansiedade. E acaba que essas portas são portas enganadoras, que prejudicam mais ainda, que nos levam a verdadeiras prisões. E é isso que Emmanuel nos disse. Nos leva ao cativeiro infernal. O que significa isso? É uma prisão sem limite, sem tamanho, enorme. E que Emmanuel nos fala o seguinte: a verdadeira porta que a gente tem que entrar, que é uma porta que oferece entrada e saída, ou seja, nos dá liberdade, é a porta, é aquela onde Cristo é o nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Cristo não só na figura de Jesus, mas é quando a gente busca Cristo enquanto o amor, a lei de amor. Então, somente o amor é a porta que nos liberta. Se formos, por exemplo, budistas, conseguiremos adentrar nessa porta, porque na verdade a porta é o amor, que é o ensinamento do nosso Jesus, que nós, enquanto cristãos, optamos por pegar, Jesus, o nosso Cristo, como nosso caminho. Então, este caminho nos liberta. Este caminho que é o caminho do amor. Vamos lembrar que a gente não deve dar tanta importância às coisas da matéria, já que a matéria é provisória e que o espírito é permanente. Nós somos espíritos provisoriamente encarnados. Em João 16,33 fala o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer quando falou nisso? Que eu quero que vocês tenham paz. Mas Jesus já sabia que nós teríamos aflições. Claro que Jesus sabia. Jesus sabia da nossa jornada ainda muito primitiva, nessa conquista dos valores da alma. Então, Jesus sabia que até a gente alcançar uma evolução espiritual boa, que a gente ainda vai passar por muitas aflições. Já passamos por muitas e vamos ainda passar por muitas aflições. Não vamos nos iludir de que outras aflições não virão, porque virão. O que nós temos que fazer é nos preparar por dentro, criarmos fé em Deus, termos esperança de um futuro melhor, termos alegria de viver só pelo simples fato de termos a oportunidade de estarmos encarnados. Isso já é uma maravilha, porque Deus nos concedeu a possibilidade de estarmos encarnados com o fim de nós aprendermos, nós evoluirmos, nós nos tornarmos amanhã melhores do que somos hoje. Então isso por si só já é motivo de graças, motivo de alegria. Então nós temos que conseguir essa alegria dentro de nós. Através disso, por isso que fala que Jesus é o caminho. Jesus falou sobre a mansuetude para a gente aprender a ser manso de espírito, ou seja, para nós não criarmos problema, confusões sem parar, para nós sermos caridosos, nós sermos generosos, nós sermos fortes, corajosos, termos esperança em Deus. Então é esse que é o caminho que Emmanuel nos falou, que é o caminho da verdadeira libertação, que é o caminho que a gente deve buscar, ou seja, é um caminho interno, de aprimoramento íntimo. Assim, nós passaremos pelas aflições, só que de forma mais firme, mais forte, mais corajosa, como os grandes almas passaram. No começo eu dei o exemplo de Chico Xavier, de Gandhi, de Teresa de Calcutá, Sim, eles conseguiram viver em paz, mesmo estando em plena guerra, porque eles estavam intimamente em paz.
Por isso que Jesus nos falou: ajuntem tesouros no céu. Ou seja, acumulem valores íntimos. O que é valor íntimo? Jesus simplificou as 10 leis de Moisés em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, nós temos que aprender a nos amar, nos respeitar, nos valorizar, nos tolerar, nos perdoar. Assim, então, a partir desses sentimentos, nós aprenderemos a perdoar o outro, amar o outro, tolerar o outro. E assim, então, nós estaremos amando e respeitando o próprio Deus. Porque Deus quer que nós nos amemos uns aos outros. Isso é demonstrar amor e gratidão ao próprio Deus. Então, essa lei de amor, essa busca, essa lei de amor nos faz conseguir alcançar essa paz interior. Quando nós conseguirmos amar a nós, ao próximo, e naturalmente assim conseguiremos amar a Deus, aí nós teremos conseguido alcançar a plena paz e o pleno amor. Por enquanto, nós temos que ir buscando isso, né? Ninguém atinge, isso também está no livro Fonte Viva, ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. A paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Olha que lindo. Ou seja, na posição que nós nos encontramos mesmo, tá? De espíritos ainda, né? Muito arraigados à matéria. Espíritos ainda num plano de provas e expiações. Pronto. É nesse jeito que nós estamos, é que nós temos que esforçar. E o nosso esforço sempre dá frutos bons. O nosso esforço no bem, né? Então, nós precisamos nos esforçar, porque senão a gente nunca há de atingir o bem-estar em Cristo. Nós temos que nos esforçar hoje para sermos mais pacientes amanhã. Nós temos que nos esforçar hoje para falarmos com mais educação. Nós temos que nos esforçar hoje para sermos mais caridosos. Nós temos que hoje nos esforçar para sermos mais tolerantes com os defeitos nossos, os defeitos alheios. Hoje nós temos que nos esforçar para perdoar as dificuldades, as coisas que os outros fizeram contra nós e para nos auto-perdoar dos defeitos que a gente possui. Tudo demanda muito esforço. Sem esforço no bem, sem esforço próprio, nós nunca alcançaremos os cimos da vida, que é isso que Emmanuel fala, alcançar o bem-estar em Jesus, no Cristo Jesus, né? Então essa paz legítima ela encontrará verdadeiramente essa paz legítima dentro de nós quando o nosso desejo tiver ressonância com o desejo de Deus. O que significa isso? Quando nós quisermos o bem, não só nosso, mas o bem de toda a humanidade. Isso tem ressonância com o desejo de Deus, que quer o bem de toda a humanidade. Quando a gente quiser a nossa paz e a paz do outro, é ressonância com o que Deus quer de nós. Quando a gente for fraterno com o outro, quando a gente for bom, justo, honesto, digno, quando nós formos pessoas valorosas em todos os aspectos da vida, assim nós estaremos em sintonia, o nosso proceder com o que Deus espera de nós. Ou seja, então, aí nossos desejos verdadeiros, do fundo do nosso coração, coincidirá com os propósitos do Senhor para nós. No serviço cristão, nenhum aprendiz foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. O Cristo é consolo, alegria, paz, mas sobretudo é iluminação pelo bom combate em que temos que travar em nós mesmos. Vamos lembrar que esse bom combate que fala é para combater, é um combate mesmo, uma luta contra os nossos maiores inimigos, que são os nossos defeitos que estão dentro de nós. O maior inimigo não está fora de nós, está dentro de nós, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância e por aí vai. Então nós temos que travar guerras, são com esses inimigos. Nós temos que, para que a gente consiga paz verdadeira.
Então, a reforma íntima é isso, é a diminuição dos nossos defeitos e aumento das nossas virtudes. Mas a gente só consegue diminuir os nossos defeitos e aumentar os nossos valores, nossas virtudes, se nós lutarmos com muito boa vontade para conseguirmos a gente alcançar essas mudanças íntimas. Porque não é fácil, gente, não é fácil, né? Então, a gente precisa nos autoconhecer, para depois, com muito boa vontade, a gente conseguir essa reforma íntima e conseguindo aos poucos, essa autotransformação, diminuição dos vícios e aumento das virtudes. E isso se chama reforma íntima. No livro Fonte Viva também fala o seguinte: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Mais uma lição linda de Emmanuel, né? Vamos lembrar aqui que muitas vezes a gente acha que viver sossegado é viver sem problema. Gente, não existe isso de novo. Problema todos nós temos e continuaremos a ter. Viver sossegado é viver sabendo que nós estamos cumprindo os nossos deveres. Viver em paz é deitar a cabeça no travesseiro sabendo assim: Senhor, eu fiz tudo que eu dei conta de bom nesse dia. Senhor, eu cumpri meu papel de bom filho, boa filha, bom pai, boa mãe, bom irmão. Eu cumpri meu papel de bom estudante, bom trabalhador. Eu cumpri meu papel de bom cidadão, né? De respeitar o próximo. Eu cumpri meu papel enquanto indivíduo que faz parte de uma sociedade. E cada um de nós tem que fazer a parte que nos cabe. Então, viver em paz é viver cumprindo com os deveres que nos cabem. É viver fazendo o melhor que a gente der conta. Tudo o nosso melhor, nos esforçando no bem. Para sermos hoje melhor do que fomos ontem. E para sermos amanhã melhor do que estamos hoje. Isso é esforçar no bem. Lutando, igual eu já tinha dito, contra as nossas más tendências, né? E Jesus nos disse: nunca te deixarei e não te desampararei. Nós temos que colocar a parte de Deus aquilo que a gente não dá conta. Então, por exemplo, se nós estamos passando por uma grande aflição e nós estamos muito sofridos, não estamos dando muito conta, nós temos que falar: Senhor, me ajude. Eu coloco agora em suas mãos parte dos meus problemas que eu não estou conseguindo passar. Né? Quando a dor é muito grande, então nós temos que confiar em Deus e em Jesus, no nosso anjo da guarda, nos espíritos protetores, que eles sempre nos ajudam. Então, quando a gente tem que fazer a parte que nos cabe, mas quando a gente já fez tudo aquilo que a gente consegue fazer, e mesmo assim a gente continua aflito, então é hora da gente colocar nas mãos de Deus. Falou: Senhor, entrego em suas mãos as minhas dores, as minhas aflições. E assim, então, nosso Mestre Jesus, nosso Pai de amor Deus, manda para o nosso socorro muita força, muita coragem, manda eflúvios de luz que vão nos ajudar, nos fortalecer, nos encorajar, nos dar caminho, nos dar intuição para que a gente acalme os nossos corações. E assim, então, entregando às mãos de Deus aquilo que a gente não está conseguindo resolver, a gente volta a ter a paz tão necessária e tão almejado. Porque Jesus nos disse: aquele que me segue não andará em trevas, porque nós teremos a nossa luz. Né? Vamos lembrar que quem se afirma seguidor de Jesus, de certo haverá de imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o mestre viveu. Então não adianta de falar assim: eu sou cristão, eu sou espírita cristão. Ué, mas eu estou fazendo o que Jesus veio
me indicar? Ou não? Eu só estou falando que eu sou cristã, mas não estou fazendo, né? Não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração de nossa alma com Jesus é invariável. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Então, gente, não adianta a gente buscar paz nas coisas do mundo, né? Falou aqui que não existe tranquilidade verdadeira sem Cristo dentro de nós, sem essa mudança dentro de nós. Que dentro de qualquer situação nas nossas vidas, a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Nós temos que proceder de acordo com o que Jesus nos ensinou, sendo misericordiosos, sendo fraternos, sendo caridosos para com os outros, para com as dificuldades alheias. E só assim nós encontraremos paz dentro de nós. Porque nós sabemos que vamos agora fazer de novo aquelas perguntas do começo, né? A primeira pergunta que a gente faz assim: como que foi que esses espíritos conseguiram pegar essa paz que Jesus deixou para nós? Esses espíritos conseguiram, tipo assim, pegar essa paz porque eles estavam com paz interior. Eles promoviam a paz. Eles, além de... Eles eram pacificadores, ou seja, eles tinham a paz dentro de si e levavam a paz para onde iam. Eles não eram só pacíficos, eles eram pacíficos e pacificadores. Eles levavam a paz. Por isso que eles conseguiram viver em paz, apesar das aflições do mundo ao qual eles estavam. E por que nós não conseguimos alcançar essa paz ainda? Como eu disse, é porque nós ainda somos espíritos, né? Ainda muito cheios de defeitos, de vícios, muito briguentos, muito cheio de defeitos. E como a gente ainda está num grau evolutivo muito ainda, nós somos pouco evoluídos, nós ainda não conseguimos melhorar as nossas qualidades, as nossas virtudes. Então, porque a gente ainda tem muitos defeitos, então a gente ainda não conseguiu ter essa paz plena, porque nós ainda somos espíritos muito arraigados à matéria. E estamos buscando realmente? Aí a gente viu que essa resposta é não. Muitas vezes, infelizmente, a gente fala que está querendo a paz, como a gente fala que está buscando alegria, mas a gente busca em portas enganadoras. A gente busca essa paz e essa felicidade onde a gente, infelizmente, não vai encontrá-las. Na verdade, a gente ainda não está conseguindo buscar essa paz verdadeiramente, né? E foi aquela lição que eu li, que muitas vezes a gente acha que está buscando a paz, mas a gente está, na verdade, promovendo guerras com vizinhos, com parentes e por aí vai, né? Então, a gente não está verdadeiramente buscando a paz. E uma última pergunta: onde estamos procurando? Infelizmente, a gente, como já foi visto no estudo, a gente está procurando ainda essa paz nas coisas da matéria, em coisa que o dinheiro, a beleza física, a saúde física mesmo. A saúde física também não nos dá paz, não. Tem gente doente que está em paz e tem gente sadio que não tem paz. A paz, gente, tem só relação com a aquisição de espírito, de alma. Não tem relação nenhuma com nada na matéria, nem com dinheiro, nem com poder, nem com beleza, nem com saúde, com nada. Então, agora que a gente já viu que nós temos que buscar essa paz, é através do autoaprimoramento moral e da conquista dos valores íntimos, inclusive do valor paciência, tolerância, fé, resignação, bom ânimo. Então, já que a gente já fez nesse estudo tudo, né? Essa reflexão. Então, que nós possamos daqui para frente buscar a paz verdadeiramente. Mas buscar a paz onde a gente há de encontrar essa paz, nas coisas do Espírito, acreditando que Jesus é o nosso mestre, acreditando plenamente na bondade de Deus, que faz tudo o melhor para nós, que inclusive tudo o que nos acontece, mesmo as aflições, é muito bom para nós, para nos incentivar, nos estimular ao progresso moral.
Se nós vivêssemos só dentro da tranquilidade exterior, nós não íamos em busca dos valores da alma para alcançarmos a verdadeira paz, que é a paz de espírito. Então, que a gente possa continuar com o nosso Mestre Jesus e que a paz do nosso Mestre Jesus, então, permaneça em nossos corações. Muito obrigada e um ótimo dia para todos. Que assim seja. Fiquem com Deus.